Então, irmãos, nós temos vindo nessa caminhada em relação ao Sermão do Monte. E hoje, o nosso texto que encaixa na sequência, eu peço aí que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 6, que exatamente tem a ver com o lance do martelo. Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Abra aí sua Bíblia, Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7. Esse é o último capítulo do Sermão do Monte. Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7. Temos feito essa série de mensagens expositivas do texto da Palavra de Deus e chegamos ao capítulo 7. Versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Incrível, né, Fabrício? Como é que pode? Eu fico impressionado, irmãos. Mas eu creio num Deus que nos guia, que nos leva, que nos conduz a uma visão que a gente chama de revelação. Porque a vida natural, ela tem todo um encaminhamento que a gente racionalmente entende os passos. Vamos por aqui, vamos por ali, aguarda um pouquinho, avança, vai mais rápido, vai mais lento, mas o Senhor, nesta vida, nos dá discernimento e revelação, sabedoria divina, para compreendermos que muitas vezes Ele vem com uma intercessão e Ele fala conosco. Nos dá demonstrações de circunstâncias, textos, fala através da palavra, e o Espírito Santo fala, ó, atente para isso, fique ligado naquilo. É impressionante. E eu adoro quando isso acontece. E esse texto tem muito a ver com o que eu tenho percebido, com o que a gente tem vivido, e é muito um cenário local, um cenário nacional. É muito importante você ficar ligado no que temos a dividir, compartilhar nesta manhã. Amém, irmão? Vocês estão aí? Vocês estão ligados? Estão ligados? Então, amém. O martelo eu pedi para Mariana, que faz a nossa mídia, justamente ela trazer a imagem do martelo, que é a imagem do juiz, né? E hoje no Brasil a gente vive um cenário que é o que eu comentava aqui de uma forma, uma pitada de ironia, que o Brasil ele é construído a sua democracia em 3 poderes. A gente estuda isso na escola, mas volta e meia isso tem sido as notícias, a matéria que tem vindo até nós, no aspecto de entendermos os pilares da democracia. E aí você tem o poder executivo, na figura do presidente da República, você tem o poder legislativo, na figura das câmaras legislativas, seja federal, estadual, o que seja, e você tem a figura do judiciário, seja federal, estadual, municipal. No caso federal, a gente entende lá o STF, o judiciário, você entende o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, e no executivo, o presidente da República. Só que ultimamente a gente tem percebido uma disputa, né? Isso tem tido um certo desequilíbrio. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse papel, o papel do jugo. Então, o texto, ele é precioso do Sermão do Monte, que Jesus trata vários assuntos, e quando ele entra agora no capítulo 7, ele fala, não julgueis, para que não sejais julgados. Para que você
Não recaia sobre você uma medida da qual você mesmo colocou. E é muito interessante porque muitas vezes a gente, sem se perceber, a gente vai para o lugar de juiz. Nós queremos estar na posição de juízes, avaliando a vida das pessoas. Nós adotamos uma postura sobre princípios, sobre valores, sobre situações da vida, mas nos deparamos em circunstâncias que a nossa observação, o nosso jeito relacional de viver, a gente pega o outro como referência e a gente quer julgar o outro. E o que Jesus nos ensina nesse texto é exatamente para que sejamos alertados sobre essa postura. Essa postura vai nos levar a uma condenação. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse momento. Muita atenção. Por quê? Muitas vezes o réu, a gente acha que a pior condição é a do réu. Porque o réu, ele pode ser condenado. Ele pode ser absolvido, né, doutora? Ou ele pode ser condenado. Então ele fica numa situação, poxa, eu vou pedir para ser absolvido, mas ele pode ser condenado. O juiz, muitas vezes, quando a gente vê filme, quando a gente vê aquela postura do juiz no noticiário, o que a gente vê? Aquela posição é a mais cômoda. Por quê? Porque o juiz, se ele condena ou se ele absolve, pega alguma coisa para ele, sim ou não? Se ele condenar, pega para ele. Se ele absolver, pega para ele. Então eu chamo sua atenção a isso. Eu chamo a sua atenção a essa posição. Porque a posição de réu, ela tem uma posição que ela tem a misericórdia do Senhor. A posição de réu tem a justiça de Deus sobre ela. Agora, a posição de juiz, você presta atenção no texto. Porque a posição de juiz vai reverter sobre você a pena. Aprende o que nós estamos ministrando nessa manhã. Porque na lei dos homens não pega nada para o juiz. Mas na lei de Deus, com a mesma medida que você se equivocar na maneira que você julgar, você será julgado. E vai recair sobre você as injustiças das quais você está reparando na vida do outro e do próximo. É essa posição espiritual que Jesus traz nesse texto. Que muitas vezes nós não refletimos sobre isso. Não há uma pena para o juiz quando ele erra. E esse é um problema muito questionado hoje na nação. O juiz se coloca muitas vezes numa condição que qual é o preço que ele paga? E quem julga ele? E quem faz juízo sobre as decisões dele? Pois no reino dos céus, você vê a profundidade da sabedoria de Jesus. No capítulo 7 de Mateus, no Sermão do Monte, ele traz uma reflexão seguinte, ó, cuidado com essa posição de juiz, porque quando você for juiz da vida dos outros, vai recair sobre você um jugo na mesma medida que você pesar sobre a vida do outro, sobre a sua vida. É um alerta que ele traz. E esse alerta, ele é muito interessante porque ele é profundo acerca da construção de Deus na vida espiritual do ser humano. Jesus, ele vem de uma tradição judaica, e a tradição judaica, ela vem muito nessa questão, o que está escrito na lei? A lei diz isso. O meu pai, ele às vezes tratava algumas coisas comigo, meu pai era uma pessoa muito rude. Meu pai era filho de colono, acho que já falei aqui, ele tinha 56 anos. Então, quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha 66. Era uma relação difícil, uma relação de avô, mas uma relação de alguém que teve uma criação muito rude, de roça, de interior do estado do Rio de Janeiro, e veio para cá muito cedo, com 15 anos, para trabalhar. Então, a maneira que ele lidava comigo era uma maneira muito antiquada, difícil, no aspecto contemporâneo do que eu vivia com meus colegas e com a vida da sociedade, a maneira como ele tratava. Então, ele tinha um jeito de tratar de uma forma muito, assim, rígida.
Então, ontem mesmo eu comentava com o Moisés, a gente estava conversando e falava assim, ó, lá em casa é o seguinte, não tem isso e acabou, né? Era um negócio assim, a regra não tem exceção, não tem flexibilização, não tem 1 milímetro para cá, 1 milímetro... Não. Meu pai falava assim, ó, ou é preto ou é branco, acabou. Você imagina um filme como 50 Tons de Cinza e embolar a cabeça dele toda, né? Ele não é conseguir entender aquela embolação. Por quê? Porque a sociedade, ela caminhou numa dinâmica que hoje nós precisamos ter um mínimo de discernimento espiritual para tratar algumas coisas que vão no detalhe. Algumas coisas mudaram. E nós precisamos entender isso. Amor, se essas crianças ficarem nessa vibe aí, vai ser difícil. É violento. Essa vibe aí é violenta. Eu amo as crianças por perto, mas elas têm que... Então, hoje, nós vivemos num mundo e as circunstâncias estão no aspecto espiritual sobre nós, das quais nós devemos ter discernimento. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nem tudo é preto ou é branco. Eu lido com algumas pessoas na área de segurança que falam assim, ou é certo ou é errado. Ou é certo ou é errado. Ou errado. Certo é certo. Mas vai lá para o tribunal para tu ver se é assim. Pega um advogado bom para defender para tu ver se é assim. Não é. E o judeu, ele vem numa história disso. Certo, errado. Certo, errado. Aí, eu queria que você... Está entendendo? Amém? Diz amém se está entendendo. Está vendo como é que fica ali? Não fica ligado? Alguém desobedeceu a lei aqui? Desobedeceu, advogado? Por quê? Porque a lei não dizia se podia mexer na linha. Então, fica ligado. Mudaram a linha. Só que não está descrito algo sobre a linha. A lei só falava que não podia ultrapassar a linha da estante. Aí o que eles faziam? Mexiam na lei para apanhar a panderola. Chegava no julgo, falava assim, está acusado de mexer na panderola. Obrigado, hein? Está acusado, tá vendo? Veio logo acusar que eu mexi na panderola. Tu vem, tem logo um julgador na parada. Mas eu ultrapassei a linha da estante? Esse era o problema. Até hoje. É ou não é, irmã? Até hoje. Infelizmente. Por quê? Porque o ser humano, ele vai com a malandragem, ele vai com a esperteza, ele vai com uma coisa que quando Jesus veio quebrar um paradigma, irmãos, em relação à nova aliança. Ele quebrou o paradigma dessa questão meramente da lei. Como o texto nos ensina, ele vem nos trazer uma reflexão. Olha, vou fazer o seguinte com vocês. A lei está aqui, não está? De novo, mesmo exemplo. E eu quero pegar a panderola que está aqui. Joga não. Aí ele chegou e falou assim, então, o que a gente faz agora? Sabe o que Jesus fez? Ele pegou isso aqui, ó, fez assim. Esquece. Está livre. Quem sabe o nome disso aqui que ele fez? Quem sabe o nome? Qual é o nome? Qual o nome? Qual é o nome disso aqui? Graça. Quem falou? Graça. A graça, ela tira a lei. Acabou a lei. Ué, Lincoln, e agora? Tem um religioso pira com isso. Religioso, quando vê esse vídeo, vai mandar um recado. O pastor Lincoln está com heresia. Não é heresia não, vai estudar. Vai estudar. Acabou a lei. Mas Lincoln, e aí o limite, sabe qual é o limite? É o seguinte, olhou, pensou, já fez. Não tem mais linha. Antigamente, se fizesse, pagava. Mas aí o que o cara fazia? Ele ficava imaginando, com pensamento e papapá. Não, só vale o que fez. Não, agora é o seguinte, tira a estante. E agora? Agora é mais profundo. Agora é o seguinte, pensou, já fez. E sai da posição de juiz. Por quê? Porque você está sendo visto nas suas atitudes. E isso é que faz a profundidade acerca do que Jesus está ministrando aqui.
Então, Jesus vem num contraponto em relação à lei, que é a questão da graça. E a graça, ela tem uma plataforma que é dom imerecido. Porque o ser humano, ele vem numa meritocracia que não tem no Evangelho. O Evangelho, a forma que Deus nos trata, nos cuida, nos abençoa, não é por mérito. Isso é coisa dessa vida. Ah, no regime institucional, político, da governo, da prefeitura, agora está sendo avaliado a meritocracia, não é assim que eles falam? Por meritocracia. No reino não tem mérito, porque nós não merecemos nada. Você não merece nada. Absolutamente nada. Então, por que Deus dá? Porque Ele é bom, porque Ele nos ama. Meu pai falava assim, ó, se você passar de ano, você vai ganhar isso. A minha tia que me criava, ela vinha no canto, chamava na encolha, ó, fica quieto, só ouve, fale baixo. Vinha no canto e falava assim, ó, preste muita atenção, depois fica aí, não entendi. Presta atenção. O que é uma mulher de Deus? Fundadora da denominação batista no Brasil. Já viu a Igreja Batista de Itacuruçá? Fundadora. Segunda Batista do Rio, Engenho de Dentro? Fundadora. Primeira Igreja Batista do Rio? Fundadora. Pianista. Funcionária do Citibank, pelos missionários americanos botaram no Citibank na década de 30. A coroa. Sabedoria pura. Meu filho, vem cá. O que foi? Não, meu pai falou, se eu passar de ano eu vou ganhar um negócio, mas as coisas estão difíceis. Olha, eu tenho visto o seu esforço, mas tenho visto também que de vez em quando você está aí jogando bola, não sei o que, sem compromisso. Então, ó, se esforce. Eu estou observando o seu esforço. Titia ama você de qualquer jeito. Passando ou não passando, eu vou te presentear. É assim que Deus age. Lincoln, mas isso é injusto na sua cabeça. Porque a sua justiça é trapo de imundície. O livro de Isaías diz que a justiça do homem, ela é trapo de imundície. Ela é como Paulo fala. Paulo descreve o currículo dele e fala assim, isso para mim é esterco. Isso que a gente vê hoje aí, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas numa outra circunstância eu poderia falar sobre isso. Isso que a gente vê hoje, que nós somos cercados por notícia, é esterco perto da justiça de Deus. A justiça do Senhor não tem comparação com a justiça dos homens. Não tem comparação. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos em circunstâncias que nós percebemos a covardia, a desigualdade e a total injustiça sobre situações que nós estamos envolvidos. Eu já passei por isso, em algumas vezes. Por quê? Porque o mundo é o retrato dessa injustiça, muitas vezes. É o retrato dessa falta de valores e princípios. É o retrato disso que eu expliquei aqui aos irmãos, de malandragens que as pessoas vão, eles vão na vírgula da lei. Eles vão numa não observação daquilo que é verdadeiro, daquilo que é essência, porque a justiça de Deus, ela está parametrizada em algo que é essência. O Senhor conhece o seu coração. Ele sabe a motivação do seu coração. Ele sabe exatamente o que trata você no seu interior, como às vezes nem você se conhece. Sabe por quê? Porque foi Ele que construiu, como um artesão, o seu coração e as suas emoções. Então, esse conhecimento que Ele detém, faz com que a justiça dele seja inigualável. Então, esse texto, Senhor, irmãos, ele nos trata em algo muito importante, que é um alerta de não se coloque na posição de juiz da vida humana. Quando você se deparar com isso, seja no seu trabalho, seja na condução de pessoas, seja na sua função, seja ela governamental, ou seja corporativa, privada, ou na sua família, como pai, como chefe de família, quando você se encontrar nessa posição, muito cuidado. Muito cuidado, porque com a mesma medida
Eu já vivi isso também, tá, irmãos? Já vivi isso também. Sabe aquela história, vai pagar com a língua? Já paguei com a língua, que minha mãe falava. Tá falando, vai pagar com a língua. O que ela queria dizer? Que em algum momento, na minha vida ali na frente, aquilo que eu estava dizendo de uma forma ia acontecer comigo e já provei dessa dose. Então é exatamente essa reflexão que Jesus está trazendo às nossas vidas, irmãos. O Sermão do Monte, ele tem uma série de instruções acerca de como devemos viver. No capítulo 7, nesse texto que estamos abordando nessa manhã, ele vem com uma condição meio que com um fechamento, de que por mais que você busque isso que ele nos ensinou, cuidado que essa busca pode te levar para uma posição que você se ache melhor do que o outro. Que você se ache numa condição de avaliar a vida do outro. Muito cuidado. E trazendo a reflexão de Jesus, na história que Jesus traz de quebrar o paradigma em relação à lei, tem um outro princípio muito importante. Tem um livro muito legal, corporativo, que o cara até evangélico, já vi uma palestra dele, ele fala sobre essa característica de Jesus. Jesus, ele tem uma liderança que se chama liderança servidora. Quem já ouviu falar no livro aqui, o monge e o executivo, tem gente que está ligada. Então, se você quer entender, aprofundar o exercício do conhecimento do modelo de liderança de Jesus, se chama liderança servidora. A liderança que Jesus exerceu é a liderança servidora. Que liderança é essa? É uma liderança que se baseia no exemplo. Não é aquele chefe que fala assim, faça o que eu mando, não faça o que eu. A liderança de Jesus é uma liderança que ele fala testemunhalmente com as pessoas e para nós até nossos dias. Faça o que eu fiz, o que eu vivi. Quando Jesus, até os 30 anos, ele vive em casa, ali em Nazaré, sobre o teto de sua mãe, até uma determinada idade com seu pai, sabendo que era o Filho de Deus, que tinha uma novidade para a humanidade, quando ele passa esse tempo de 30 anos ali, há uma submissão, há uma liderança de entender que ele dava um exemplo de vida, como filho, como irmão, como parente. E esse exemplo era notado por todos. Eu já exemplifiquei aqui. Quando Jesus chega no Mar da Galileia para cooptar discípulo, quando a gente lê o texto, sabe o que parece? Parece que é a primeira vez que ele está indo no Mar da Galileia. Quando Jesus entra no barco e os caras vão pescar, a impressão que a gente tem quando você faz uma leitura... Por que as pessoas falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo? Porque isso precisa você meditar sobre a palavra. Essa semana eu conversava com a Aline sobre solitude, que é um dos processos de meditação, de aprofundamento da palavra. Quando tu fala meditação hoje no mundo ocidental, tu fala, é religião de China? Não tem nada a ver. Isso é evangelho, isso é vida espiritual, isso é disciplina. Lincoln, você fala os negócios que eu já li, nunca ouvi falar do que você fala. Por quê? Porque isso exige, para falar aqui, irmãos, 40 minutos, 50 minutos, tem mais de 3, 4, 5 horas de dedicação aqui de meditação. As coisas não caem de paraquedas, não. Quando você lê o texto, Jesus chegando nos discípulos, joga a rede. Sob a tua ordem vamos jogar. Vou te seguir, Senhor. Não sou capaz de desabotoar as suas pisaduras, as suas sandálias. Aquele texto ali de Lucas 5, não é de maneira nenhuma a primeira vez que os discípulos estão vendo Jesus. De maneira nenhuma. O exercício dessa autoridade é justamente a autoridade de uma liderança servidora. É quando você vê alguém falando sobre algo que você já viu a pessoa fazendo daquela maneira e dando exemplo a você testemunhal. Então, quando os discípulos o veem, sabe o que eles veem? Caramba, esse é o filho do carpinteiro. Lembra da infância dele? Obediente. Lembra da juventude dele? Nunca arrumou confusão. Lembra dos barcos que ele consertou? Sempre nos entregou no prazo. Quem está entendendo diz amém. Sempre nos entregou no prazo. Esse não é o filho de Pedro? É. Mas também daquela família. Por quê? Cara, um pai que é um maravilhoso pai de família. É filho de uma mãe que é exemplo aqui na sociedade. É assim que Jesus é visto.
Mas quando você lê o texto, sabe o que parece? Parece que Jesus chegou ali na Galileia, primeira vez. Oi, tudo bem? Eu me chamo Jesus. Está por fora. Nunca estudou, nunca meditou. Por quê? Porque Nazaré é uma vila de pescadores que tem no máximo 400 pessoas. Então é impossível as pessoas não conhecerem Jesus. Então essa liderança servidora é uma liderança que quando ele trata a questão do jugo, fica ligado. Pô, Lincoln, você foi lá do outro lado da Galileia para falar de julgamento? Tem que prestar atenção. Se não prestar atenção, não entende mesmo, não. Eu estou no assunto liderança servidora. Por quê? Porque muitas vezes o juiz está julgando coisa que ele não viveu. Ele não sabe. Eu me lembro uma vez, uma advogada falando numa causa de lance de família, né, de filhos e pensão. Aí ela falou assim, para uma moça, eu vi isso numa reportagem, e é uma juíza que pegou, você já ganhou. Por quê? Porque ela é mulher. Por quê? Porque mulher entende os problemas de uma mulher. Ela vai saber se a mulher trabalha, se ela não quer trabalhar, se ela quer só a pensão. Sim, ele tem uma tendência, né? Mas o que ela queria dizer é o seguinte, você como mulher vive, conhece a realidade do que uma mulher pode estar passando. Ela se sentiu confortável, que às vezes tem um homem, se tiver uma tradição dele muito machista, talvez ele julgue contrário àquela mulher. Porque o que eu quero dizer é que o juiz, Cláudia, muitas vezes, ele não vive aquela realidade. Ele está no papel. Ele está no papiro. Ele vê friamente para o papel e analisa o papel, os fatos que estão descritos no papel. Mas só que quando o Senhor nos julga, Ele nos julga conhecendo a nossa vida. É diferente. É como se você falasse assim, cara, eu estou passando por isso, mas Jesus já passou por isso, porque Ele foi homem. Ele viveu essa vida aqui, Ele sabe as aflições que uma pessoa passa aqui nessa terra. E de lá, através do Espírito Santo, Ele conhece as aflições do seu coração, de forma singular. E isso é precioso na forma deles nos guardar, nos proteger, nos abençoar e ter a justiça sobre a nossa vida. Por isso que quando nós vamos para essa posição de juiz, muito cuidado, saia dela, abdique dela, pare de avaliar a vida dos outros. Pare de comparar a vida dos outros com aquilo que você tem buscado de santidade, com aquilo que você tem buscado de vida espiritual. É isso que o texto está tratando. Trate a sua vida com o Senhor Jesus. A vida do outro, o Senhor Jesus vai tratar. O Senhor Jesus tem um trato com cada um. Ele conhece a história. Ele conhece os valores. Ele conhece porque a pessoa está naquela condição. Mas não tem mais nem meio mais. Você não é capaz de julgar. Porque Jesus, que estava numa condição de julgamento, de juiz, sabe o que ele faz? Ele abre mão dessa condição e ele vai para a cruz em amor por nós. Aquele que poderia julgar, coloca amor. Uma das últimas atitudes de Jesus, eu estou chegando no final, é muito precioso quando ele toma uma atitude com os discípulos. Ele chega para os discípulos e fala assim, no meu reino é assim, sentem aí. Eu vou lavar os pés de vocês. É lindo. Porque ele sai da posição de se achar melhor e se coloca como um igual. Para servir. Aí o que Pedro fala? Pedro fala exatamente o alerta do texto de Mateus capítulo 7. Não, Senhor, eu que vou limpar o seu. Se eu não for capaz de lavar os seus pés, Pedro, você não é capaz de lavar os meus. Vocês estão entendendo essa contrapartida do reino, irmãos? Quando você se coloca numa posição de juiz sobre a vida do homem, de um próximo, de uma pessoa, de um vizinho, de um irmão da igreja, de algum acontecimento, quando você se coloca nessa posição, você vai para uma posição muito complicada diante do reino. Não pense você que você está ileso ao seu julgamento. Há um espelhamento daquilo que você está fazendo, e aquilo pode vir contra você.
Não é porque Deus é um Deus revanchista, vingativo, não é isso não. É porque é uma lei da semeadura, a gente colhe o que planta. Isso é uma lei espiritual. O que ele está tratando aqui é: abra mão de ser juiz da vida das pessoas. Coloque a sua vida sob um julgamento de que Deus seja bom e misericordioso com você. Por quê? A todo tempo nós estamos sendo olhados pelo Senhor. Os olhos do Senhor, as vistas do Senhor estão sobre nossa vida 24 horas. Então, quando ele lava os pés dos discípulos, ele se coloca numa posição de igual. E isso é lindo, em humildade, em simplicidade, em se colocar justamente numa posição que nós devemos buscar essa posição. Me lembro quando a mãe de João, né, fala assim: Senhor Jesus, queria te fazer um pedido. Mãe é violento, né? Eu queria que um filho meu sentasse à tua direita e outro à esquerda. É incrível esse pedido de mãe, cara. Como é que mãe ama filho, né? É um negócio impressionante. Aí o que Jesus fala? No meu reino é diferente. No meu reino é o seguinte: quem serve mais, os últimos serão os primeiros. Então, irmãos, muito cuidado com isso que a gente possa estar vivendo em relação ao julgo, ao juízo das pessoas. Muito cuidado. A sociedade, ela tem vivido uma crise em relação a isso. É muito notório uma crise sobre o juízo de valor que as pessoas têm feito. E nós devemos estar com as Escrituras avivadas nos nossos corações em relação a isso. Porque uma coisa gera, muitas vezes, essa postura de juiz e da condição de querer avaliar a vida dos outros. É uma condição que às vezes as pessoas não reparam em Jesus, mas é o seguinte: Jesus, ele é uma pessoa muito amorosa, muito bondosa. Jesus, ele está numa circunstância, e você pode reparar que volta e meia, ele é interceptado pela dificuldade humana. E o coração dele se volta a isso. Jesus está indo para uma festa, alguém fala para ele: ó, tem um aleijado ali que está 38 anos ali naquele poço ali, ó, parado. Ele para a sua trajetória e vai ver. Jesus está no meio de uma multidão, tem um líder religioso que chega para ele: cara, eu vim aqui, não era nem para mim estar aqui, eu não poderia estar aqui, mas a minha filha está morrendo. E ele fala: eu vou lá. E quando ele vai se direcionar para lá com a filha de Jairo, o que acontece? Uma mulher o toca, no meio da multidão. Ele para tudo. Irmãos, pensem nisso. Ele para tudo, ele para a trajetória do milagre na vida da filha de Jairo, porque uma mulher o tocou. Peraí, uma mulher me tocou. Senhor, mas tem uma multidão aqui te tocando. Não, peraí, mas uma mulher me tocou diferente. Você entende o que é esse reparar dele? Isso é de uma sensibilidade. Esse é o coração de Jesus. No entanto, tem um tipo de pessoa que Jesus não tem nenhuma paciência. Tem um perfil de pessoa que quando Jesus olha, ele fala: não vou dar atenção a você. Quem sabe que perfil é esse? Quem pode me dizer? Qual o nome desse perfil? Não, tem um nome, começa com a letra H. Hipócrita. Esse perfil, Jesus não olha. Porque o hipócrita é aquele que ele acha que debaixo da lei ele está certo. E ele gosta de julgar os outros. Mas no fundo, ele é o primeiro a estar errado. Mestre, a gente está vendo aqui que os discípulos de João, eles lavam as mãos. Você e seus discípulos nem as mãos lavam. Sabe o que vocês são? Uma cambada de hipócrita. Vocês são podres por dentro. Vocês podem lavar as mãos 1000 vezes, mas a sujeira que tem dentro de vocês não sai. Porque vocês estão muito mais preocupados com os outros do que com a vida de vocês. Mestre, você está falando que pode perdoar pecado. Se tu fosse mesmo de Deus, tu curava essa pessoa. Ó, eu vou avisar para vocês. Vocês não têm noção com quem vocês estão falando. Mas é o seguinte, levanta e anda. Jesus não explica não. Como é que é isso, mestre? Como é que é isso?
você é mestre entre os judeus e não sabe? Estudou e nunca aprendeu? Então eu vou te explicar, isso é igual o vento. Vai entender o vento. Os caras estão estudando até hoje, o vento não consegue explicar. Da onde vem o vento, que velocidade vem, que hora que passa, para onde vai? É essa maneira que ele trata hipócrita, é essa maneira que ele trata religioso. Não tem paciência, não explica, não dá amor, não dá. Então, cuidado para você não ficar nesse lugar. Cuidado para você não se colocar num lugar melhor que as pessoas. Cuidado para você não se colocar num lugar de avaliar os outros e não olhar para você. Porque quando você olha para você, e eu termino por aqui, irmãos. Quando você olha para você e você coloca Deus na sua vida, você se sente o pior. Quando você olha para você e coloca Deus, você fala assim, Senhor, só Tu na minha vida. Você vai para um lugar de humildade, isso é muito natural. O Espírito Santo nos constrange. Mas quando você se desloca do Espírito Santo, você começa um senhorio de si, um orgulho, uma vaidade, uma pseudo-capacidade de ser melhor do que os outros, ser mais santo do que os outros, aí você se coloca numa posição de julgador. Você se coloca numa posição de entender a vida do outro e falar, não, está certo, está errado, a pena é essa, tem que fazer aquilo e o outro, e o que o texto está nos falando é exatamente isso. Não julgueis para que você não seja julgado. E termina com o último verso. Não dê pérolas aos porcos. Não dê pérolas aos porcos. Certa vez Jesus estava expulsando um demônio, viu uma manada de porco e mandou o demônio para aqueles porcos. Porque porco, Davizinho ontem foi na fazendinha, ele deu banho no porco, mas tu dá banho no porco, ele vai de novo para a lama. O porco, ele... Vocês estão entendendo? É a metáfora, não é o bichinho, né, irmão? Vocês estão entendendo, amém? Daqui a pouco os caras vão falar, pô, o cara não gosta de bicho. Não, eu adoro bicho. Agora, bicho, não fala mal dos bichos, não, que eu sou mais bicho do que homem. Olha por bichos, os bichos são mais... Deus que me perdoe. Mas, tadinho dos porquinhos, né? Mas, são animais. E a característica do porco é se sujar. Porque o poder, irmãos, ele chama mais poder. E o querer julgar mais os outros. E a vaidade chama mais vaidade. E o orgulho chama mais orgulho. É impressionante. É um poço sem fundo. Falávamos sobre isso antes também, né? É mais vaidade. Não, é um elevador só para mim. Não, mas não basta ser só para mim. Ele tem que ficar parado. Pode vir uma pessoa de cadeira de roda. Não, esse aqui é só para mim. É um carro que é o melhor carro, mas não é só isso. Tem um outro carro igual, que também é o mesmo modelo do senhor. Não, eu só ando nesse modelo sendo o meu. Quem está entendendo diz amém. Está entendendo, varô? É um negócio que vai, um negócio que não tem medida. Por quê? Porque a vaidade, o orgulho e a condição humana vai na mesma trajetória. O que nós devemos é sempre ligar o alerta para sair dessa trajetória. Não, eu não quero essa trajetória. Eu não quero essa posição. Mas e aí, como é que... Não, eu peço ao Senhor misericórdia. Senhor, cuida. Senhor, entrego em tuas mãos a justiça, porque a minha capacidade de julgar não se compara com a de Deus. E se envolva. Saia do papel, saia da hipocrisia e viva. Mas como é que é isso, pastor? Viva. Não se exceda com a condição que você acha que você tem de justiça. Se exceda na misericórdia, se exceda no amor, porque esse é o olhar de Jesus sobre o homem. Se exceda, que é a parcela do perdão, que é a parcela do arrependimento, do quebrantamento. Porque essa é a visão de Deus sobre nós. É esse exemplo que Ele nos deu. Não nos deu outro exemplo. Quando Pilatos julgava Jesus, ele falava, que rei é você, que não tem exército para te defender? Você não é o rei dos judeus? Ele só disse o seguinte, olha, o meu reino não é daqui.
Porque se eu tivesse que fazer justiça com você, eu trazia uma legião aqui que arrebentava com tudo. Saiba que o seu Senhor, Ele é capaz de fazer tudo. Mas esse vetor, essa forma de fazer, ela vem uma fórmula de amor. Coloque amor sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que você tem vivido, sobre aquilo que você tem enfrentado. Senhor, vem sobre nós. Derrama da sua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama em amor a nossa capacidade, muitas vezes, de estarmos em situações que precisamos dar opiniões, que precisamos nos colocar em decisões. Mas derrama sobre nós a tua misericórdia, medida essa, Senhor, que invada nosso coração e que sejamos levados a sermos misericordiosos. Que sejamos conduzidos a sermos pessoas amáveis. Que o nosso amor pelo próximo se exceda em misericórdia sobre a vida humana. Em qualquer situação que possamos estar vivendo, Senhor, que possamos experimentar da tua justiça, experimentar do teu cuidado. Senhor, cuida de nós, cuida da nossa casa, abençoa e traz vitória sobre as aflições que temos vivido, Senhor, enfrentamentos, em uma sociedade que muitas vezes nós não sabemos que lugar, que direção tomar. Guia-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, a um lugar de perceber a tua voz em nossas decisões, em trazer discernimento às nossas atitudes através do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós de maneira sobrenatural e cuida da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família. Cuida de pessoas que a gente tem percebido que têm passado por injustiças, Senhor. Cuida dessas pessoas. Cuida desses corações. Faz com que coisas sejam mudadas, situações sejam transformadas através do seu poder. Vem com o teu sobrenatural, Senhor, e derrama, Senhor, mudando trajetórias, mudando a compreensão de algumas coisas, Senhor. Nós confiamos no teu poder, colocamos as nossas vidas diante de ti, em nome de Jesus. Amém.